Campina Grande, quarta-feira, 15 de julho. Outra vez, opção para a vida, adentrando em seu lar. Lembrando a todos que dentro de instantes você terá a oportunidade de ouvir outra vez a irmã Irama, trazendo a continuidade da palavra ministrada ontem, e também o pastor Robson, agora num novo bloco que nós estamos lançando em parceria com o pastor Robson, que tem como título Curiosidades Bíblicas. Ele estará hoje concluindo a sua visita ao Areópago, lugar este que nós já tivemos também várias vezes, levando excursões à Terra Santa, que no momento está suspenso, mas brevemente nós estaremos formando uma grande excursão para visitar a Terra Santa e você não pode perder. Portanto, quero deixá-los com o pastor Robson. Após a sua pregação na Ágora, o apóstolo Paulo é arrastado pela população local e trazido até essa pequena montanha que é chamada de Areópago. O nome vem de duas expressões gregas: Ares, que era o deus da guerra, e Pagos, que é uma tradução que significa uma pequena montanha, um outeiro. Você pode ver que o monte realmente é pequenininho. Esse aqui era um local onde se traziam as pessoas para serem julgadas. Sócrates, o famoso filósofo, foi trazido e julgado aqui nessa montanha. Sobre isso a gente vai falar daqui a pouco, lá em cima. O apóstolo Paulo é trazido para cá e aqui no Areópago o apóstolo Paulo faz uma pregação maravilhosa, é impressionante. E nós temos aqui uma placa mostrando essa pregação na língua original. O mesmo texto que nós encontramos em português, em Atos, capítulo 17. O apóstolo Paulo estava lá em cima na Acrópolis, palavra que quer dizer a cidade superior, fica indignado com o que vê lá, a quantidade de idolatria, de paganismo praticada pelos habitantes aqui de Atenas. De lá ele desce e vai para o local mais baixo da cidade, que é a Ágora. A Ágora era o local onde se faziam os discursos públicos, onde os políticos discursavam, onde os filósofos discursavam e os religiosos. De lá, ele é arrastado pela população local até aqui. Nós estamos no Areópago. A imagem que muitas pessoas têm do Areópago é de um local elaborado, enfeitado. Não. A palavra Areópago quer dizer a montanha, o pequeno outeiro dedicado a uma outra divindade, chamado deus Ares, que era o deus da guerra. Era essa montanha. Aqui era o local onde as pessoas eram trazidas para ser julgadas. Inclusive, muito tempo antes do apóstolo Paulo, o famoso filósofo Sócrates foi trazido para cá e foi julgado aqui no Areópago. E qual foi a acusação que fizeram contra Sócrates? Uma delas é que ele estava pregando deuses estranhos. Para a cultura grega, essa seria uma acusação muito séria, muito grave, porque pregar outro Deus que não fosse aquelas divindades adoradas na cultura grega era um crime chamado de ateísmo. O ateísmo naquela época não era simplesmente o ateísmo como nós conhecemos hoje. Para nós, em nossa cultura, ateísmo é acreditar que não existe vida após a morte. É acreditar que não existe nenhuma outra divindade. Mas naquele período, ateísmo era acreditar em um Deus estranho. Foi essa uma das acusações que fizeram contra o famoso filósofo Sócrates e por isso ele foi condenado à morte. Dessa forma, quando lá embaixo, na Ágora, fazem a acusação contra Paulo de estar pregando deuses estranhos, essa foi a mesma acusação que fizeram contra Sócrates. E quando Paulo é arrastado e trazido até aqui no Areópago, não foi apenas para dar explicações. A intenção era julgar o apóstolo Paulo e provavelmente condená-lo à morte, assim como foi feito com o famoso Sócrates. Só que o apóstolo Paulo, com intrepidez, com capacidade intelectual, com um coração dedicado a Deus, mas sobretudo o apóstolo Paulo, que tinha a unção do Espírito Santo, vai fazer uma das pregações mais impactantes aqui nesse local. E ao invés de ser condenado à morte,
Paulo consegue convencer pessoas pelo poder do Espírito Santo. E uma dessas pessoas é Dionísio. E tem algo muito importante e interessante para falar sobre Dionísio daqui a pouco. Paulo então prega: o Deus que vocês não conhecem é esse Deus que eu estou anunciando. O Deus que se fez carne, que habitou entre nós, que ressuscitou ao terceiro dia. Quando Paulo fala sobre a ressurreição, muitos param. Chamam Paulo de tagarela. Dizem que Paulo está falando coisas absurdas, coisas insanas, porque a ideia da ressurreição não cabia na filosofia e na forma de pensar dos gregos que estavam aqui naquele período. Mas Deus usa aquilo que é a loucura da pregação para tocar em corações, para converter vidas, para salvar almas. Várias pessoas aqui são tocadas pelo Evangelho, são convertidas pelo poder de Deus através da vida do apóstolo Paulo. E como eu disse, uma dessas pessoas era Dionísio. Dionísio era um dos principais líderes responsável pelos julgamentos que aconteciam aqui no Areópago. Por isso que ele é chamado de Dionísio, o Areopagita. E outra era a famosa irmã em Cristo, Dâmaris ou Damares. As parteiras tinham princípios, mas foi o temor a Deus que fez elas entenderem que só Deus tinha o direito de tirar e dar a vida. E o temor a Deus, minhas irmãs, está acima de qualquer ordem humana. Qualquer ordem humana. Ele era o rei, era o faraó, era quem mandava praticamente no mundo naquele tempo, né? Mandava lá no Egito, mas também tinha influência no mundo inteiro. Mas elas entenderam, né? Pelo princípio, né? Que elas tinham, pelo temor. O que é temor, né? Temor é uma obediência, é uma reverência, não é um medo. Não, a gente tem medo de Deus, do castigo dele. Vamos fazer isso não. Não é isso. Elas entenderam, né? O que é o ser obediente a Deus, o que é respeitar aquilo que Deus falou, né? E elas colocaram esse princípio, esse temor que elas tinham a Deus, acima de qualquer ordem humana. Porque quem teme a Deus não teme o mal, não teme as ameaças, não teme o perigo. Não é verdade? E tem uma coisa chamada também ética cristã, né? Que elas tiveram. Mas a gente vai desobedecer Faraó? Vai mentir para ele, dizer que a gente matou as crianças sem ter matado? A gente vai mentir? E a ética cristã, ela diz o que a gente? A ética cristã diz que tem situações que a gente não vai mentir, né? Mas Deus, Ele vai nos entender, sabe por quê? Mas vai omitir? Não é mentir nem omitir. Mas diga que entrou um ladrão dentro da sua casa, que Deus o livre, né? Deus o livre desse dia. Já entrou lá em casa, né? As crianças ainda não tinham nascido. É uma situação que só quem passa, né, sabe que é uma pessoa ameaçadora, estranha dentro da sua casa. Diga que seu filhinho correu e se escondeu. E ele só pegou você. E ele diz: tem mais alguém aqui nessa casa? Você vai dizer o quê? Tem, o menino está escondido ali debaixo. Você vai dizer? Deus vai lhe condenar por causa disso? Vai não, porque Deus sabe que você fez aquilo para proteger o seu filhinho de um homem mau. E foi isso que elas fizeram aqui. Não, elas não omitiram, nem desobedeceram, nem pecaram contra o rei, né, contra o faraó. Mas elas usaram seus princípios, sua ética. O que importa mais? Obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Né? Então elas foram por esse princípio aí, né? E falando ainda em temor, né, eu vou entrar aqui vou abrir aspas aqui, né? E eu tenho pensado, né? Quanto dos nossos jovens, das nossas jovens, dos nossos filhos, nós que somos mães, temos conhecidos, né? Temos pessoas próximas de nós, que não têm tido esse temor e têm arruinado sua vida por causa disso. Quantos dos nossos jovens têm caído em pecado, né? Por medo do namorado abandonar, né? Tem feito aquilo que mesmo o marido quer, mas que é errado, mas por medo dele lhe deixar, né? E essa ética cristã não tem existido, né? Quantos de nossos jovens têm casado com descrentes por pressão social,
para não ficar sem casar, né? Para não ficar solteira, para dar uma satisfação à sociedade. Porque não tem o temor do Senhor. Porque o temor do Senhor, ele equilibra a nossa vida, né? Quando a gente tem o temor do Senhor, a gente, opa, peraí, aqui não. Meu Deus diz o quê? Eu tenho que fazer, é para agradar Ele? É por Ele? A palavra dele diz, então eu vou fazer o que Ele quer, né? E não o que as pessoas querem. O temor do Senhor, se fosse, né, funcional, prático, na vida dos cristãos, dos que dizem cristãos, hoje em dia, metade dos nossos problemas estavam solucionados, porque o temor a Deus, ele iria responder, solucionar e equilibrar muitas situações que a gente diz, e agora? Né? Porque o temor do Senhor tinha feito a gente parar e pensar, opa, peraí, eu vou fazer isso só porque estão me mandando, eu vou fazer isso só porque para não ficar chato para mim, só para mim não parecer diferente dos outros, né? Vou conversar o que fulano conversa, vou ler, vou ver o que fulano faz, porque, né, senão vão me criticar, né? Essas parteiras não tiveram isso com elas, não. Estou nem aí para Faraó. O temor do Senhor, a obediência, o que Ele diz, o que é que a palavra, né? O que é que Ele diz, né? Porque nem tinha a Bíblia escrita naquele tempo. Mas enfim, mas elas tinham o Espírito, elas tinham os princípios, ela tinha a ética. E foi assim que elas agiram e salvaram muitas vidas, né? Não só de Faraó, de Moisés, né? Fazendo com que o futuro se desenrolasse da maneira que foi. Mas, ainda sobre temor, né? Lá em Êxodo ainda 1:20 diz assim: e Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou, e se tornou muito forte. Aleluia. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes construiu família. Amém? Então, quem teme a Deus, nunca, mas nunca, nunca mesmo sai perdendo. Deus, Ele não tem a obrigação de retribuir a gente, por se a gente ser obediente. Ah, mas eu sou tão boazinha, tão legal, não falta o culto. Deus não, é obrigação da gente, não é obrigação de Deus não da gente por isso não. Isso aqui a gente está fazendo por nós mesmos. Deus não tem a obrigação de retribuir nada a nós. Mas Ele é tão bom, tão bom, tão bom, que ainda vai lá e deixa a bênção cair na sua vida. Amém? Pela aquela filha que você é, obediente, temente, né? E Ele foi lá e fez isso na vida das parteiras. Elas não fizeram em troca de nada não. Elas só fizeram pelo temor mesmo. Mas aqui diz que Deus, porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhe deu um presentão, que foi o quê? Família. E outras famílias, né, que elas permitiram que vivessem, né? Então, assim, quem é temente a Deus nunca sai perdendo, viu, irmãs? Uma hora ou outra você vai dizer, por que eu estou recebendo isso? Por quê? Aí você vai, de repente, o Espírito vai lhe lembrando, aquele dia, né, Senhor, que tu mandaste eu obedecer, eu obedeci. Tu mandaste eu ter cuidado, eu tive, né? E agora, depois no outro dia não, viu, irmão? Não é daqui a algumas horas não. Às vezes passa anos e você recebe aquilo que você está esperando. E você diz, foi mesmo. Eu fiz isso naquele dia, ó. Que bênção. Deus é um Deus assim, Ele é Deus de surpresas. Surpresas boas para aqueles que temem. Mas outra pessoa que foi muito importante, né? Na vida de Moisés foi quem? Claro, sua própria mãe, né? Maravilhosa. Lá, ainda no mesmo texto, acho que eu errei o texto, mas vamos lá. Vamos mais na frente, a gente lê. Joquebede, né? Sua mãe. Sua mãe era o quê? Uma mulher de fé, né? As parteiras eram tementes a Deus. E Deus coloca mais uma bênção na vida de Moisés. Uma mulher cheia de fé. Então, o contexto, né, de Joquebede, ele não era um contexto nada fácil, né, dessa mãe de Moisés. Imagine como estava a cabeça dessa grávida, Joquebede, né? Saber que seu bebê, que nem veio ao mundo ainda, já teria que enfrentar tantos problemas. E teria talvez um final muito triste, né? Sendo jogado no rio Nilo ou decapitado a sua cabecinha. Mas, além das parteiras, Deus que prepara tudo, preparou uma mãe de fé para Moisés. Com a ajuda de sua família, né, de seu esposo, de sua filha, que por sinal eles eram uma família muito unida, ela vai proteger o seu filho. Logo, em seguida, né, ela é iluminada com a ideia dada pelo Senhor
de colocar a criança em um cesto nas águas. E aquela mulher muito esperta, ela faz o quê? Um cesto com piche, né, com o material que tinha lá, que eu esqueci. Betume? Betume, o nome? Pronto. E ela, muito esperta, faz esse cestinho, né? Pensou até na impermeabilização do cestinho, né? Para não entrar água, né? E certeza que essas ideias não foram só da cabeça dela, não. Foi o Senhor, né? Que disse, faz assim, Joquebede, faz tal coisa, né? Pega esse menino, bota dentro dessa cestinha, bota lá na água do Nilo, né? Que eu tomo de conta, né? E Joquebede podia ter dito assim, isso é uma ideia, viu? Tá vendo que eu não vou fazer isso? Botar um menino no rio perigoso daquele. Mas ela teve o quê? Fé. Disse, vai dar certo. Vai dar certo. Essa ideia está vindo de Deus e ela vai dar certo, né? Logo em seguida ela foi iluminada com a ideia, né? E isso mostra o que para a gente? Que não importa a nossa necessidade, né? O nosso desespero, que a gente diga, e agora, meu Deus do céu, não sei mais para onde ir, não sei mais o que fazer, não sei mais a quem pedir. Aí Deus vem e faz o quê? Te ilumina, te dá uma ideia, manda os meios, manda os recursos, né? E você mais uma vez fica assim, como foi que isso aconteceu? E foi assim na vida de Joquebede, né? Tenho certeza que ela nunca pensou de ter que precisar de botar o seu bebezinho dentro de um cesto, soltar dentro de um rio. E muitas não soltariam, viu? Disse, não, deixa ele morrer aqui mesmo comigo, que eu não vou soltar não. Mas ela foi o quê? Teve fé e foi obediente também. E fez aquilo que o Espírito mandava ela fazer. Amém? Então, irmãs, diante do seu desespero, né? Falo para mim também. Da sua falta do que fazer muitas vezes. Da nossa fé pequena, que eu não vou dizer que a gente não tem. A gente tem fé sim. Mas às vezes ela está já... Ai, meu Deus, não aguento mais não. Estou com vontade de entregar tudo. Não é? Tem dia que a gente amanhece. Ai, meu Deus... Que dia maravilhoso, pode vir o que vier, eu estou pronta, até Deus quiser me levar hoje para o céu, estou pronta, estou aqui, ó, pronta para ir. Mas tem dia que eu digo, Deus, me deixa aqui que eu não estou, não, eu não estou legal hoje, né? Mas nesses dias, né, Ele vai mandar o plano certo para você. Agora você tem que estar, ó, prestando atenção no que Ele vai dizer, viu? Cuidado para não confundir com o plano da sua cabeça. A ideia certa, os recursos certos, para que o plano dele na sua vida e na vida da sua família sejam executados, amém? Afinal, o plano é dele, né, irmãs? Quem faz tudo é ele, amém? A gente só faz mesmo ajudar ele a executar, né? Mas a gente tem que estar com os ouvidos bem sensível, bem limpo, para ouvir a voz dele e não misturar com outras vozes, né? Pela fé, Joquebede enxergou um futuro promissor para o seu filho e investiu na vida dele. Ela investiu o que na vida dele? Toda a fé que ela tinha, toda a força que ela tinha, toda a inteligência que ela tinha e toda a coragem que ela tinha, porque eu não vou julgar não, viu? Bota Cecília e Caléu aí no cesto e joga aí no... Eu não jogava eles aqui no Açude Velho não, que eu estava vendo, imagina no Rio Nilo. Mas no desespero, né? Deus dá essa iluminação a gente e a gente cria aquela força e foi o que ela teve, né? Investiu toda a coragem, tudo ela investiu ali na ideia que Deus deu a ela. E ela não desanimou diante das circunstâncias, tá? Ela foi lá e fez, confiando que ia dar certo. E sabe o que aconteceu com Joquebede? Ela foi parar lá em Hebreus. O nome dela, viu? Não tem aquela galeria lá dos heróis da fé? Aquela bem famosa. Deixa eu só achar o versículo aqui. Na minha outra Bíblia, né? Na minha outra versão, falava o nome dela. Mas nessa aqui está dizendo assim, que eles, porque foi ela e o esposo, né? Foi parar lá na galeria da fé, a ação dela. Hebreus 11, 23, diz assim. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Então essa ação deles, né, colocou eles aqui na galeria da fé, junto de outros personagens que marcaram a história, vamos dizer assim, né, que tem uns que, né, é bem marcante. E
ela, juntamente com seu esposo, foram parar aqui nessa galeria da fé, porque não tiveram medo, né? Viram que era um menino bonito, mas não só por isso, né? E não temeram o decreto do rei, e foram lá e executaram a história, e estão na galeria da fé, né? Joquebede aparece aqui na galeria dos heróis da fé, mencionada por agir, não pelo medo, mas pela fé. E deu certo, viu? Aconselho vocês a fazerem o mesmo, agirem pela fé, né? Não é fazer louco, estou fazendo isso pela fé. Não, Deus não é um Deus de confusão, nem de bagunça. Ele vai comunicar, né, seu espírito com o nosso espírito, né? Quando é que ele está mandando a gente agir pela fé. E quando você ouvir a voz dele, entender, você vai saber que é ele. Então você vai lá e faça, sem medo, porque Deus não manda a gente errar para quebrar a cara, ele só manda a gente agir para acertar, né? Agora, se você se der errado, é porque você não era a voz de Deus. Então preste muita atenção. E a terceira mulher, né, que nem era uma hebreia, mas que foi muito especial, muito gente boa, vamos dizer assim. Vamos lá voltar para Êxodo. Muito gente boa, né, com Moisés, mas claro, tomada pelo Espírito também, né? Afinal, foi ele quem fez tudo. Foi lá e fez isso por Moisés. A filha de Faraó, né? A princesa. Êxodo 2:6 diz assim: abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: este é um menino dos hebreus. Até aí. Então ela teve o quê? Compaixão dele, né? Compaixão, porque ela viu o bebê chorando, mas ela era filha de Faraó, gente. Era para ela ter dito o quê? Eita, esse menino aqui, vou entregar meu pai, ó, mais um. Mas ela teve compaixão daquele bebezinho, né? Então uma mulher movida pela compaixão era a princesa, a filha de Faraó. Ela foi movida, né? A gente sabe, claro, tem a mão de Deus aí, né? Mas esse sentimento, ele brotou, né, do coração dela, na hora que ela viu aquele bebezinho chorando, e ela não pensou em mais nada, né? Deus fez com que ela só pensasse em amar aquele bebê, né? E gostar dele. Apesar de ser egípcia, Deus a escolheu como parte do seu plano, amém? Porque Deus escolhe quem Ele quiser, né? Como a gente já viu várias passagens. Ele escolhe quem Ele quiser, Ele usa quem Ele quer, o dia que Ele quer, o lugar que Ele quer, né? E foi assim com Moisés. Usou quem Ele quis, o momento era aquele, ela estava ali se banhando, foi tudo preparado, tá? Estava tudo escrito lá na eternidade. A filha de Faraó era a única em todo o império que poderia ir contra a ordem de seu pai, né? Se ela quisesse, ela poderia ir lá negociar com o pai dela. E ela não se enganou não, né? A pegar aquele bebezinho, ela podia muito bem, apesar que eles eram diferentes, na aparência, eu creio, né? Os bebês hebreus dos egípcios, mas ela não se enganou não. Na hora que ela viu, ela já soube que ele era um bebê hebreu, né? E resgatá-lo poderia sim também surgir como um ato de traição, né? Mas o que tomou aquela princesa foi a compaixão. E o que é compaixão? Né? Eu fui pesquisar o que era compaixão. Não, eu tenho compaixão, mas afinal o que é essa compaixão? Compaixão é uma forma de amor que é despertada dentro de nós quando somos confrontados com aqueles que sofrem ou são vulneráveis. Você já sentiu compaixão de alguém? Já sentiu isso? Né? Você nem conhece aquela pessoa, mas ela está sofrendo, ela está vulnerável ali. Você faz, ai, que pena dessa pessoa, né? Nossa, se eu pudesse, eu cuidava, né? Eu levava, né? Fazia alguma coisa por ela. Então, esse é o sentimento de compaixão. E quem tem compaixão, né? Pode parecer que você o quê? Demonstra fraqueza. Né? Não é um sentimento de quem tem fraqueza, pelo contrário. São sentimentos de pessoas fortes. Quem é forte geralmente tem compaixão. É quem sofre, quem se compadece junto do outro. E teve uma pessoa que teve muita compaixão, né? Ela teve muita compaixão. Vocês já sabem quem é, né? Jesus, né? Quando ele olhou para nós, foi igual aquela princesa. Que pena que eu estou deles. Eu vou fazer um sacrifício por eles, né? Eles precisam, se eu não fizer, vão morrer, vão sofrer. E Jesus, ele se tomou de compaixão por nós,
Igual aquela princesa teve daquele bebê, e ele teve de nós. Isso é tão lindo, né? Saber que ele olhou para nós e não teve pena, não é pena. É um amor que surge quando você vê aquela pessoa necessitada, precisando do seu cuidado. E foi esse amor, né, que surgiu da princesa por Moisés. E Jesus também, de Jesus para com a gente. Ele olhou para nós, né, viu a nossa dor, a nossa história, né, o que nos esperava. Ele viu o que nos esperava. E ele teve compaixão de nós, né? Então a compaixão é isso, ela é ação. Ela não é só ter a pena, né? Só ter a pena não, só ter aquele sentimento. Ela é agir, foi o que Jesus fez, ele agiu, né? Ele se entregou, né? E cumpriu o plano rapidamente. E a princesa agiu também, né? Ela disse, ei, só que Deus moveu o coração dela, né? Amanhã você está convidado a continuar ouvindo a conclusão desta palavra ministrada por nossa irmã Irama. Deus abençoe a você e toda a sua família, que Deus nos conceda um restante de dia e a continuidade de uma semana abençoada. Essa é a oração que nós desejamos e fazemos a todos os nossos internautas e telespectadores do programa Opção para a Vida. Até lá! Te encontrei no mais sublime e doce amor. Você é pra mim precioso como uma flor. Teus cuidados deixarei nas mãos do Criador. Você é pra mim qual campo verde em flor. Quando estou junto a você, me sinto bem. A minha alma se alegra em te ver. Não importa se alguém te desprezar, pois Jesus e eu amamos você. Amigo, ouça bem, não importa neste mundo o que tu irás passar. Se não me encontrar com você outra vez, mas quando eu chegar lá no céu te encontrarei. Amigo, ouça bem, não importa neste mundo o que tu irás passar. Se não me encontrar com você outra vez, mas quando eu chegar lá no céu te encontrarei. Quando estou junto a você, me sinto bem. A minha alma se alegra em te ver. Não importa se alguém te desprezar, pois Jesus e